Olá, meus caros. Vamos falando acerca do pastor Lorival de Almeida. Sim, ele está curado? Está doente? Como que está ele? Bom, ele e a Débora vão inaugurar nesse domingo, 19 de janeiro de 2025, ainda deu uma reinauguração, a igreja de Poá, de Porto Alegre. E fica situada próxima à rodoviária, e ele vai estar presente. Você percebe na fotografia de thumbnail que ele está beijando a esposa, comendo no restaurante, e numa outra parte da fotografia ele está comendo McDonald's, segurando. Então está se recuperando, ainda que não é uma pronta recuperação, mas é já algo bastante significativo. E ele, praticamente com relação ao estado terrível que ele se encontrava em 2020, 21 e até 22, está muito bem, para não dizer mais de 80, 70% curado. Falta ainda, obviamente, outras coisitas mais que a fisioterapia irá ajudar com toda certeza. Então, o pastor Lorival está muito bem, obrigado, para o desespero dos haters. Ainda, obviamente, carece de ajuda, está na cadeira de rodas, mas quem viu ele no estado passado e vê agora, inclusive podendo falar, ainda que atrapalhadamente, outrora nem falar podia, está muito bem. E então a igreja será reinaugurada após a enchente que destruiu Porto Alegre, lá em maio de 2024. A igreja que está ali situada já está por décadas, quase aproximando-se, já não tem 50 anos, 40, 50 anos. E então tem esse evento para eles. Sem falar que vai ter mais um outro celebração, que parece que é do casamento da própria Débora na IPDA, sede mundial, outra festividade, do qual ele também vai participar. Muitas pessoas estão indo naquele vídeo, que é um vídeo antigo de 2021, no qual eu postei aqui no canal, e estava falando naquela época a situação e explicando que ele já estava, o Lorival, melhorando, e também sendo contra os haters, que todo aquele que a gente fala, vem os fãs e vem os haters de quem a gente fala. E como existe um grupo significativo de haters, claro que amam o pastor seja o maior, eles ficam lá jogando as suas palavras, que são equivalentes a pragas, a macumbas, gospel, que ele foi castigado. Muitos na época chegaram a desejar a sua morte, ainda que ele não seja santo, tenha as suas falhas, as suas imperfeições, como qualquer um de nós. Pode ser uma repreensão do Senhor, a situação que lhe ocorreu, pode. Ninguém descarta essa possibilidade. No entanto, todavia, o mesmo Deus que permite ou que coloca a doença, ele tira se ele quiser, se a pessoa se arrepender, como foi no caso de Jó, que não tinha pecado equivalente a qualquer um por aí, era um justo, ainda que tinha suas imperfeições. Deus permitiu para prová-lo e para mostrar para Satanás se Jó realmente servia a ele, a Jeová, porque servia a Deus, porque Deus dá riqueza, mulher bonita, gado, porque Deus dá, se fosse no dia presente, ou nos dias atuais, mansões, casa em praia, carrões e por aí em diante, é muito fácil. Agora, quero ver você perder tudo e não blasfemar o nome do Senhor. Quero ver você, pior ainda, nunca ter tido nada, nascido na pobreza,
e continuar servindo ao Senhor depois que fica rico. Era essa a situação de Jó diante de Deus, e Deus querendo mostrar para Satanás que Jó servia a ele não por conta de riquezas ou bens materiais, e sim porque ele tinha um coração voltado a Deus, e sim porque ele colocava Deus como prioridade, e sim porque ele preferiu a vida espiritual do que a vida material. Tanto é verdade que ele disse: nu vim ao mundo e nu sairei. Tanto é que ele repreende a própria esposa que mandou blasfemar o nome de Deus, como uma louca fala, e tantas outras falas do próprio Jó, como a clássica: eu sei que o meu Redentor vive. Então, meus caros, é isso referente ao pastor. Essa é a situação dele atual de 2025, e seguimos adiante, que a vida prossegue e ninguém sabe do que nos sobrevirá, o que nos possa vir e as situações ou barreiras que possamos enfrentar. Devemos ser empáticos, inclusive até com os nossos próprios inimigos, adversários. Devemos perdoar uns aos outros, como eu perdoei o próprio Lorival. Isso não é nenhuma demagogia, nenhuma exaltação ou hipocrisia, mas para quem acompanha o canal, não é nenhuma novidade que eu vou falar. Acompanha o canal quando tem outros nomes, enfim, já está nessa jornada de quase 8 anos aqui junto conosco no YouTube, já sabe que eu vou falar. Agora, para quem não sabe, eu, quando estava na instituição IPDA, recebi lá um comentário daqueles terríveis do Lorival, simplesmente por questionar, na realidade, falar que um dos seus filhos estava descumprindo o regulamento interno, e na realidade nem foi para incriminá-lo, foi só para perguntar se ele pode, por que os outros não podem, mais ou menos assim. E se os outros não podem, por que o filho não é disciplinado? Simples assim com relação à bateria. E quando vem para o YouTube, ele vendo meus comentários, me chamou de idiota. Mas já é águas passadas. Isso foi em 2020. Na sequência deu toda a situação complicada para a vida dele. Mas eu não tenho mágoa, não tenho nada com relação à pessoa dele. Que Deus abençoe a vida dele e família. Agora, é isso que eu estou a falar para vocês, haters. Ah, ele me ofendeu, ah, ele fez isso. Deixa tratar com Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. A justiça dos homens, que é a nossa, quando a gente quer fazer com as próprias mãos, ou até mesmo buscar a justiça dos homens para fazer, ela é falha, ela é trapo na imundícia. Agora, de Deus, quando você ora, quando você é temente, quando você é sincero, ainda mesmo que tenha falhas, o próprio Deus abate os soberbos e dá graça ou exalta os humildes. E se humilhar é deixar o ego de lado, é renunciar à cruz. Aliás, o ego não é renunciar à cruz, não. Renunciar ao ego e carregar a cruz de cada dia, como disse Jesus, para segui-lo. Muitos de nós não deixamos o ego, ficamos com o ego cada vez mais inflamado, mais ferido, querendo se defender. Muitas das vezes não precisa defender, o próprio Deus defende. Querendo atacar, não precisa. Ah, mas é. A Bíblia diz para a gente suportar uns aos outros, ter tolerância com os fracos na fé. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê quantos pecados a gente comete no dia a dia, por conta de ego, de eu. Lamentavelmente, serve para todos nós, para mim e para você. E eu estou procurando seguir o caminho certo, ainda que eu tenha falhas, estou me lapidando, ou Deus está me moldando, me lapidando, porque eu tenho lido a palavra de Deus. Quando você não lê a palavra de Deus, isso não vem para a sua mente, o Espírito Santo não te convence do teu erro, só você está certo, os outros estão todos errados. E eu não trabalho dessa maneira, e quem me conhece desde o começo aqui no YouTube sabe muito bem que eu sempre falei os prós e os contras, as virtudes e os vícios de todos que eu comentei, inclusive da minha própria pessoa. Eu enalteci, tem vídeos que eu enalteço o próprio Lorival, as virtudes dele, salientando não, falando, deixando claro, como do missionário Davi Miranda, como de todos
que eu comentei de outros, porque vocês que vêm da IPDA não vê os vídeos que eu falo da Assembleia de Deus, porque vocês só querem saber da IPDA, vocês não vê os vídeos que eu falo de praticamente o mundo gospel inteiro, eu já falei, de todas as celebridades, entre aspas, mas sempre dizendo, não, olha, tem essa falha aqui, mas ele tem essa virtude aqui, ele tem essa virtude aqui, mas ele tem essa falha aqui, e é assim que Deus nos julgará naquele grande dia, pelas nossas obras, colocando na balança virtudes e vícios, todos nós, até os nossos piores inimigos, entre aspas, porque o maior inimigo do cristão é o Satanás, eles têm virtudes, e Deus vai analisar. Por isso que a gente não pode julgar pela aparência, podemos sim julgar pela essência, pela reta justiça, e primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso olho para tirar do irmão. Então eu já tirei a minha trave há muito tempo, eu posso estar falando alguma coisa com relação aos outros, principalmente com relação à mentira, principalmente com relação a ódio. Você vê que eu comento de uma maneira bem tranquila. No passado já fui muito estourado por conta de haters, mas fui aprendendo que é assim mesmo, que tem gente que não quer avançar espiritualmente, que tem gente que não quer uma vida boa com Deus, que tem gente que só sabe falar groselhas, que não teve a verdadeira metanoia, transformação, porque aquele que esbraveja, fala, digamos, durante 1, 2, 3 meses, mas depois se arrepende, confessa e deixa, esse alcança misericórdia, esse é abençoado. Mas tem aquele que passa 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 anos e sempre está falando a mesma coisa, e sempre está destilando ódio. O perdão não é evidenciado, porque aqui no meu canal, ainda que eu fale das tretas gospel, das polêmicas, das situações adversas, eu prego o evangelho. Claro que o canal especial é o canal pregador, mas esse, você vê as lives por completo de vídeo, eu sempre faço isso, não é nenhuma novidade. Para aquele que acompanhou de tempos em tempos por aí, na realidade de quase uma década, e que analisa no mínimo, se o vídeo tem 12 minutos como esse já está tendo, e eu já vou encerrando, ele no mínimo ele viu 6 minutos, 7 minutos, ou quiçá, e é o ideal, que veja todos, para entender a lógica. Agora veio assim, aí vai começar aquelas palhaçadas de sempre, que eu não quero estar aqui repetindo, de julgamento pela aparência, é isso, é aquilo, é por isso mesmo que você não é Deus, por isso mesmo que você não pode julgar. Sabe por que você não pode julgar? Porque você não viu o vídeo todo. Agora Deus, ele vai examinar naquele grande dia, na realidade ele já tem todas as nossas atitudes, ações, desde o dia que nascemos até o dia da nossa sepultura, ou do dia que a gente falecer. Então, se durou 35 anos, Deus vai analisar todos os 35 anos, o que ele fez? Quais as virtudes disso, dele ou dela, durante 35 anos, durante 20 anos, durante 60 anos, 90 anos, 100 anos, tem alguns que chegam, pela graça de Deus e vontade dele, a essa idade. A minha avó, graças a Deus, chegou a 95 anos, nós temos gente que inclusive nasceram na época da minha avó, 1919, 1916, estão vivos até hoje, e já estão com 60 e poucos anos. Isso é dádiva de Deus, e Deus vai julgar esses até a idade deles, até a hora que ele morrer. Não pense acerca. Abraço e até uma próxima.